Em janeiro de 2026, os títulos do governo japonês sofreram uma queda tão brusca que o secretário do Tesouro americano fez uma ligação de emergência para Tóquio. Para entender a gravidade, em questão de horas, os juros desses títulos saltaram o equivalente a meses de oscilação normal. O impacto atravessou o Pacífico e os títulos americanos de longo prazo atingiram o maior patamar em anos. O CEO de uma das maiores consultorias financeiras do mundo resumiu bem o cenário. O Japão foi o amortecedor financeiro do planeta por uma geração inteira e esse papel acabou abruptamente. Quase ninguém fora do mercado financeiro percebeu. O Japão vive hoje uma crise silenciosa, uma bomba relógio de 7,3 trilhões de dólares que acumula pressão há 30 anos. Hoje, nós vamos te mostrar 10 fatos que explicam por que, se essa bomba explodir, o mundo inteiro vai sentir o impacto. Com a gente. O Japão é a quarta maior economia do mundo, com um PIB na casa dos 4 trilhões de dólares. Além de ser uma das populações mais educadas e tecnológicas do planeta, o país é o maior credor externo global, ou seja, é o Japão que empresta dinheiro para boa parte do mundo, especialmente para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele carrega um fardo pesado, a maior dívida pública do mundo desenvolvido. Estamos falando de mais de 230% do PIB. Na prática, o país deve mais do que o dobro de tudo que produz em um ano. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos estão na faixa dos 125%, o Reino Unido em 115% e a França em 101%. Qualquer outro país com a dívida japonesa já teria entrado em colapso há décadas. Hoje, a dívida do governo bateu a marca histórica de 1,34 quatrilhão de ienes. Sim, é quatrilhão mesmo. Apenas o custo para manter essa dívida, pagando juros e renovando empréstimos antigos, consome uma parte recorde do orçamento. Em nenhum modelo econômico tradicional, isso faria sequer sentido. O Japão continua funcionando, mas a pergunta que o mercado evita fazer é: até quando? Para entender como o Japão chegou a esse ponto, precisamos voltar aos anos 80. Naquela época, o país vivia uma bolha especulativa gigantesca. O terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia no papel mais do que todo o estado da Califórnia. O mercado financeiro quebrava recordes e a sensação era de que o Japão iria comprar o mundo. Mas em 1991, a bolha estourou. Os imóveis perderam 60% do valor, o mercado de ações desabou e os bancos ficaram com montanhas de empréstimos sem receber. A economia entrou numa espiral de queda de preços e estagnação que durou não meses, mas décadas. Foram as chamadas décadas perdidas. Para tentar reanimar a economia, o Banco Central japonês tomou a medida mais radical possível. Cortou os juros para zero. Como não foi suficiente, baixou para taxas negativas. Além disso, começou a comprar títulos do próprio governo em quantidades absurdas. O resultado é que hoje o Banco Central detém mais da metade de toda a dívida pública japonesa. É como se o governo gastasse e o Banco Central pagasse a fatura imprimindo dinheiro. Isso funcionou enquanto os juros estavam zerados. O governo podia se endividar à vontade porque o custo era quase nulo. O problema é que agora as taxas estão subindo e essa engrenagem de 30 anos começou a falhar. O sinal de alerta soou forte em janeiro. A primeira-ministra Sanai Takaichi anunciou cortes de impostos e um grande pacote de estímulo econômico às vésperas
de uma eleição antecipada. A velha tática de gastar mais e cobrar menos para agradar os eleitores. O mercado financeiro reagiu com pânico. Os juros dos títulos japoneses de 40 anos ultrapassaram os 4% pela primeira vez na história, enquanto os de 10 anos chegaram ao nível mais alto desde 98. E essa alta aconteceu em poucas horas, um movimento que normalmente levaria meses. No mercado, uma oscilação tão rápida equivale a um terremoto. O pânico atravessou o oceano, os títulos americanos subiram junto e o iene despencou frente ao dólar. E o governo japonês precisou intervir publicamente com ameaças contra a especulação financeira para acalmar os ânimos. Takaichi até venceu a eleição com folga, mas o recado estava dado. A combinação de mais gastos, dívida alta e juros subindo é perigosa. Com previsões do FMI de novos aumentos de juros ainda em 2026, o custo de manter a maior dívida do mundo só tende a ficar mais pesado. Existe um mecanismo financeiro que conecta o destino do Japão ao resto do mundo, conhecido como carry trade. A lógica é mais simples do que parece. Por décadas, os juros no Japão foram quase zero, enquanto nos Estados Unidos e na Europa rendiam muito mais. O que os investidores globais faziam? Pegavam dinheiro emprestado no Japão, pagando quase nada de juros, e investiam em dólares, comprando ações de tecnologia, títulos americanos ou criptomoedas. Na prática, lucravam em cima dessa diferença. Estima-se que existem pelo menos 500 bilhões de dólares aplicados nesta estratégia. Foi esse dinheiro barato que ajudou a impulsionar o mercado global nos últimos anos, incluindo o boom da inteligência artificial. A crise acontece quando o jogo vira. Se o Banco Central japonês aumenta os juros ou a moeda japonesa se valoriza, esses investidores precisam devolver o empréstimo. Para isso, são forçados a vender rapidamente seus ativos pelo mundo. Foi exatamente o que aconteceu em agosto de 2024. Um pequeno aumento nos juros japoneses fez a Bolsa de Tóquio despencar 12% em um único dia, puxando os mercados americanos junto. Imagina agora se esses juros continuarem a subir de forma constante. Uma desmontagem lenta e dolorosa de centenas de bilhões de dólares, pressionando os mercados no momento em que os Estados Unidos mais precisam de compradores para financiar o seu próprio déficit trilionário. Se você está acompanhando e gostando dessa análise, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu não sei por que você não fez isso ainda, para ser franco contigo. Continuando, se a dívida do Japão é tão insustentável, por que o país ainda não quebrou? A resposta está nos credores. Diferentes de países como Grécia ou Argentina, onde o dinheiro vinha de fora, mais de 90% da dívida japonesa está nas mãos dos próprios japoneses. São bancos locais, seguradoras, fundos de pensão e o sistema postal. É um ecossistema fechado que a revista Fortune chegou a chamar de destruição mútua assegurada. Ninguém vende os títulos porque, se vendessem em massa, o preço despencaria e todos faliriam juntos. O sistema se mantém de pé por um grande acordo silencioso. Mas esse escudo está rachando. Primeiro porque os investidores estrangeiros hoje são os responsáveis pela maior parte das negociações diárias. E eles não têm lealdade a esse pacto nacional. Vendem quando acham necessário. Segundo, porque as próprias instituições japonesas estão mudando de estratégia. A Japan Post Insurance, uma das maiores seguradoras do país, anunciou recentemente que vai se desfazer de títulos de baixo rendimento para evitar prejuízos maiores com a alta dos juros. Quando os próprios pilares do sistema começam a se mover, a fundação já não é mais tão firme. Em fevereiro de 2026, o governo divulgou um dado assustador.
O país registrou pouco mais de 705 mil nascimentos no ano anterior. É o menor número desde que os registros começaram em 1899. A previsão era que esse patamar só fosse atingido em 2042, mas a crise demográfica adiantou o relógio em 16 anos. Enquanto nascem menos de 1 milhão de crianças, cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem anualmente. O Japão está encolhendo ao ritmo de quase 600 mil habitantes por ano. A idade média no país se aproxima dos 50 anos. Existem quase 100 mil centenários e quase 4 milhões de casas abandonadas espalhadas pelo interior. O governo trata a situação como uma emergência nacional e gasta bilhões em licenças, subsídios e benefícios para quem tiver filhos. Mas o resultado não aparece. Se o ritmo continuar, o Japão pode chegar ao século 22 com apenas 1/3 de sua população atual. A imigração seria uma saída lógica. No entanto, o Japão é uma sociedade altamente homogênea, que sempre preferiu investir em automação a abrir amplamente as fronteiras para estrangeiros. O reflexo visível disso é a urbanização por eliminação. Áreas rurais se esvaziam, o país se concentra em Tóquio e o restante lentamente se apaga. Quando juntamos a crise demográfica com a dívida, o quadro fica completo e a conta não fecha. No orçamento de 2026, os gastos com previdência, saúde e cuidados com idosos bateram recorde, consumindo 1/3 de tudo que o governo arrecada. A equação é simples e impossível de resolver a curto prazo. Há cada vez menos trabalhadores pagando impostos e cada vez mais aposentados demandando serviços. O rombo nas contas públicas tende a crescer e, com o aumento dos juros, uma nova pressão aparece. O FMI alerta que o custo anual apenas para pagar os juros da dívida japonesa pode dobrar até 2031. Análises de mercado calculam que, se isso se confirmar, 1/4 de todo o orçamento nacional será usado exclusivamente para pagar juros. Dinheiro que não constrói estradas, não melhora hospitais e não gera tecnologia. É aqui que a situação deixa de ser um problema apenas do Japão e vira uma ameaça global. O país passou décadas acumulando riqueza e investindo pesado no exterior, tornando-se um comprador gigantesco de títulos da dívida americana, ações e imóveis pelo mundo afora. Se os juros no Japão sobem o suficiente, investir no próprio país passa a ser vantajoso pela primeira vez em muito tempo. Isso gera um movimento de repatriação de capital. Investidores japoneses começam a vender seus ativos no exterior para levar dinheiro de volta para casa. O efeito em cadeia é direto. Quando o Japão vende títulos americanos em massa, os juros nos Estados Unidos disparam. O crédito fica mais caro no mundo inteiro. Isso já ocorreu em menor escala no início de 2026. Os juros de longo prazo nos Estados Unidos subiram não por problemas internos, mas pelo que acontecia em Tóquio. Agora, imagine esse movimento amplificado. Os Estados Unidos precisam de compradores para financiar seu déficit trilionário. Se o Japão fechar a torneira, falta dinheiro no mercado. E isso pode, inclusive, desinflar o atual boom da inteligência artificial que dependeu profundamente de crédito abundante e barato, vindo indiretamente da Ásia. O Japão desafia previsões de colapso há 30 anos. No mercado financeiro, a situação do país virou quase um sinônimo de estagnação eterna, mas administrável. Como nada explode de repente, parece que o país está apenas murchando devagar. Existe até quem veja o cenário de forma otimista, argumentando que a alta dos juros e o retorno da inflação na casa dos 3% mostram uma economia acordando. Os salários subiram e a Bolsa de Tóquio quebrou recordes. Talvez o país esteja segurando.
Mas os grandes bancos fazem um alerta claro. Para essa transição funcionar, ela precisa ser milimetricamente controlada. Se os juros subirem rápido demais ou se uma crise geopolítica gerar instabilidade, o castelo de cartas desmorona. A razão pela qual essa crise quase não aparece nas manchetes é por ser lenta e complexa demais para as notícias do dia a dia, mas a deterioração fiscal é real e está ganhando velocidade. Se o sistema não aguentar, os especialistas trabalham com 4 cenários principais. O principal é a normalização controlada. O Banco Central sobe os juros devagar, a economia absorve o impacto e o país sai de 30 anos de anomalia financeira sem pânico. É o que todo mundo espera e exige que absolutamente nada dê errado. O segundo é uma reação em cadeia nos mercados. Um choque inesperado fez investidores globais liquidarem posições massivamente. Bolsas despencam, o mercado cripto derrete e países emergentes perdem capital rapidamente. Seria uma crise financeira global intensa e rápida. O terceiro cenário é a espiral de dívida. Os juros sobem tanto que o governo não consegue pagar. O mercado para de comprar títulos japoneses. O Banco Central imprime dinheiro desenfreadamente e a inflação dispara. A nota de crédito do Japão despenca, puxando os juros mundiais para cima da pior forma possível. O quarto cenário é o apagamento silencioso. Sem um grande estouro, o país apenas afunda constantemente. Em 20 ou 30 anos, o Japão não sustenta mais a sua posição de potência econômica, consumido pelo peso das dívidas e do próprio envelhecimento. O perigo real é que esses cenários se misturam. Uma transição bem-sucedida pode virar uma avalanche no mercado por conta de um evento externo imprevisto. O Japão não é a Grécia. O país é imensamente maior e conectado ao sistema financeiro global. A pergunta final e mais importante é: se o país que financiou o mundo por 30 anos decidir que precisa salvar a si mesmo primeiro, quem é que paga a conta? O Japão vive a crise mais lenta do mundo, tão lenta que acabou esquecida pela maioria. Porém, por trás da aparente calma, as regras estão mudando. Os juros sobem, a dívida bate recordes, a população encolhe aceleradamente e as bases de sustentação da economia estão falhando. A grande dúvida já não é se o país enfrentará uma turbulência, mas se o resto do planeta está preparado para suportar o tranco. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a economia global, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você já imaginava o tamanho dessa bomba relógio do Japão? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e eu fico por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!